Uma das bandas mais loucas e criativas da safra britânica dos anos 90, Kula Shaker, a partir de agora em altos plays do Britpop. Antes de chegar nos discos, acho que vale aqui uma rápida, mas muito rápida, contextualizada na cena musical do rock ali nos anos 90. É claro, nos Estados Unidos, o grunge chegando com tudo, liderado aí pelo Nirvana, trazendo esse rock mais sujo, mais guitarreiro, mais cru. Do outro lado do Atlântico, na Inglaterra, Oasis e Blur trazendo exatamente, somando na verdade, esses elementos mais sujos e guitarreiros, mas com canções mais melódicas, mais dançantes, mais psicodélicas, digamos assim, dentro desse caldeirão aí da música sessentista, da música moderna no final dos anos 80, de Manchester principalmente, e é claro, com referências diretas a eles, sempre. Os Beatles, é claro. Então, Inglaterra mais melódica, Estados Unidos mais sujo, essa mistura toda fica muito mais forte, mais evidente nessa cena, né, que passou a ser conhecida depois como Britpop, né, que trazia então esses elementos da volta do rock, né, para as paradas, de músicas mais melódicas, de uma pegada um pouco sessentista e tal, e claro, sempre com esse olhar, digamos assim, para os Beatles, né, principalmente, obviamente, na Inglaterra. E depois, claro, que isso se espalha pelo mundo inteiro novamente, né? Até porque é exatamente nesse momento, no meio da década de 90, lá no final de 95 e 96, que surge em Londres a banda Kula Shaker, liderada pelo compositor e guitarrista Crispian Mills. E a chegada deles também tem um fator crucial, digamos assim, do estouro deles, que a gente vai falar logo em seguida, também nesse momento, né, vamos lá, retomando o que estava acontecendo ali mundialmente, no final de 95, exatamente em novembro de 1995, era lançado no mundo inteiro a série Anthology dos Beatles. Então, teve novamente uma explosão, uma nova Beatlemania, digamos assim, e o que tem de fator positivo exatamente nisso para a cena musical ali, e principalmente para a nova geração. A nova geração passou a ter um acesso mais direto e entender melhor a força dos Beatles e suas diferentes fases, então. E o Kula Shaker pega exatamente um ponto que, na minha opinião, que tanto essas bandas, né, mais do mainstream ali, do Britpop, né, lideradas então pelo Blur, Oasis e até Supergrass, o Kula Shaker ele vai numa fatia ainda não tão explorada por essas bandas, que é exatamente a fase psicodélica dos Beatles, né? Então o Kula Shaker ele vem com elementos ainda mais fortes ali da fase psicodélica dos Beatles, e a nova geração, de uma certa maneira, principalmente em função da febre Beatle que estava rolando, felizmente, pelo mundo novamente, eles pegam muito desses elementos e o público entende de uma forma muito mais direta e específica, e é com a chegada do primeiro álbum do Kula Shaker em 1996 que a coisa explode e toma proporções épicas, como a gente vai conferir a partir de agora. Em setembro de 1996, chega então o primeiro álbum do Kula Shaker, esta maravilha aqui, o álbum K, lançado em setembro de 96 pela Columbia Records, aqui o primeiro disco deles, com uma arte maravilhosa, o que por sinal vai se repetir em toda a discografia deles, o cuidado visual, e essa capa aqui tem vários detalhes super interessantes que eu já vou trazer para vocês, deixa eu ir mostrando aqui. Então esse é o primeiro álbum deles, aqui também a contracapa super interessante, e é o seguinte, esse álbum chegou chegando, ele foi direto, sim, direto para o topo das paradas britânicas, estabelecendo um novo recorde que até então era do Oasis, como o álbum de estreia com o maior número com vendas mais rápidas na primeira semana, e o que fez ele já na primeira semana ir direto para o top, né, do top 10 das paradas britânicas, derrubando um recorde que era do primeiro disco do Oasis lá de 1994. Então em 96 eles chegam já
mostrando que vieram com tudo, literalmente derrubando, enfim, os grandes reis do Britpop na época, né, junto com o Blur, o Oasis, que tinha então esse recorde de primeiro álbum, né, como primeiro álbum de estreia mais rápido em vendas na história das paradas britânicas naquele momento. Então eles chegaram aqui com o álbum Kay lá em setembro de 1996 e, claro, esse estouro e essa velocidade de vendas vem de alguns fatores super importantes. Antes do lançamento do álbum, eles já estavam direto no circuito de festivais, fazendo muitos shows por toda a Inglaterra, né? Eles ao vivo, e é o que vai se repetir ao longo da carreira, é uma banda de palco, assim. Então, antes de lançar o disco, eles já vinham num trabalho muito forte, tocando nos principais festivais, nos principais casas de show de toda a Inglaterra. Inclusive, eles também fizeram algumas turnês abrindo para o Oasis, que estava, obviamente, explodindo, assim. Então, eles foram já arrecadando o público direto nessa época. Essa prensagem que eu tenho aqui é uma edição comemorativa de 20 anos, né? Essa aqui não é a prensagem original de época, essa aqui saiu em 2016 para celebrar então os 20 anos. E é uma prensagem super bonita, que eu já vou trazer mais detalhes. Deixa eu ir mostrando o label aqui. O label se repete ao mesmo da prensagem original, que sai lá em 96 pela Columbia, e aqui nessa reedição já assina a Columbia e a BMG. Então tá aqui dos dois lados, né, trazendo então este label original. E deixa eu já mostrar também a parte interna aqui, como eu disse, a parte gráfica, né, do cuidado que eles têm é sempre maravilhosa. Então o disco vem aqui, ó, com essa parte interna, uma fotinho, aqui com informações, ficha técnica, né, todos os detalhes, letras, tudo mais aqui, que são letras bem importantes, né? Acho que eu não falei ainda, né? Pô, olhando a capa que vocês já vão entender, e para quem já conhece a banda, um dos grandes, e talvez na verdade o maior diferencial do Kula Shaker em relação às outras bandas, né? Por mais que eu já tenha dito, né, que também as outras bandas também flertavam com a psicodelia, mas a psicodelia deles aqui ia mais a fundo, digamos assim, porque a cultura da música indiana está diretamente conectado nas letras, na parte visual, como a gente já está conferindo aqui. Então eles tinham essa pegada de referências da música oriental, o que de alguma maneira, de várias maneiras, mexia em diversos pontos, não só na parte das letras, né, das temáticas, né, trazendo muito da cultura e da religião da Índia, principalmente, como também na estrutura musical, né, no tipo de escalas musicais, o que fazia do Kula Shaker uma banda que tinha essa pegada rock, mas com algumas leituras típicas da parte rítmica e melódica, né, da música indiana. Deixa eu já ir trazendo também que essa edição comemorativa também vem encartado aqui um fascículo, digamos assim, que é super legal, ó, que traz uma super contextualização da época aqui, né, com entrevistas, né, mostrando o que estava rolando na cena, explicando, né, que eu já vou trazer para vocês o que eu falei da capa. Esse disco aqui também, como eu falei, um dos principais, né, ele já chegou quebrando recordes, né, indo para o topo das paradas. Outro fator super diferenciado, assim, dessa chegada deles, né, como eu falei, dessas referências indianas, eles foram a primeira banda, né? Porque aqui eles trazem algumas músicas cantadas em sânscrito. E um dos maiores hits, e um dos primeiros hits desse álbum foi a música Govinda, né? Com cânticos, né, da música indiana, totalmente cantada em sânscrito. E o mais louco disso é que eles foram parar no grande programa de televisão, né, da música pop britânica, né, que é o Top of the Pops, Top of the Tops, ou Top of the Pops, né, da música britânica, da BBC, que rola toda sexta-feira, com as bandas se apresentando ao vivo, e foi a primeira banda na história, né, de várias décadas do programa a cantar em sânscrito, né? E aqui também, já falando um pouco das músicas, né, eu falei agora da Govinda, que é uma música
que chegou no topo das paradas também, como um dos principais singles, toda cantada em sânscrito, numa tonalidade só, como é na música indiana e tal. E tem um diferencial também, eles abrem o disco até com uma música que é Hey Dude, que estourou também nas paradas, e porque ela também é de alguma maneira uma música, digamos que, mais próxima ao que estava rolando no Britpop da época ali, né? Tem uma pegada um pouco mais próxima, digamos, de Oasis e Blur e também Supergrass e tal, mas logo em seguida eles já vão trazendo os elementos e é o que vai acontecer nos próximos álbuns com uma profundidade ainda maior, que é exatamente isso, elementos da música indiana e uma psicodelia sessentista, digamos assim, eles podem, eu considero eles o papel deles como grandes embaixadores da nova psicodelia na música, no rock, ali na década de 90, né? Então eles foram com tudo direto nisso. Agora eu queria falar também da capa. A capa tem importantes detalhes e que também, vamos lá, vai voltar um pouco para os Beatles, né? Vou mostrar aqui ela detalhadamente, né? Ela tem todas essas ilustrações aqui, de alguma maneira, essas colagens também já fazem referências a uma das principais referências da banda, que é o álbum Sgt. Pepper's. Então eles trazem aqui também, e a grande sacada, né, o conceito por trás dessa capa aqui do álbum K, né, da letra K, aqui, é exatamente, eles colocaram aqui figuras que tem no seu nome a letra K, né? Começa principalmente ali com Krishna, né? Não vou apontar cada um deles, mas vou citar alguns que tem aqui que aparecem, todos com a letra K, como o Boris Karloff, o John Kennedy, a Gene Kelly, a Katharine Hepburn, King Kong, Grace Kelly, Karl Marx, Martin Luther King, enfim, essa é a grande sacada que eles tiveram, então, nessa capa, então, trazendo figuras que começam com, ou que tem no nome, a letra K, e também isso aqui foi parar na fachada de grandes lojas e tal, o que tinha um apelo visual importantíssimo, o que também refletiu, obviamente, direto no grande número de vendas. Eles venderam em poucas semanas mais de 100 mil cópias de discos, o que era, de novo, né, foi um novo recorde que pertencia ao primeiro álbum do Oasis, lançado lá em 94. Então em 96 eles chegam com essa obra-prima, e musicalmente falando, rapidamente, assim, como eu já citei algumas músicas, né, a Govinda, né, que traz uma música cantada em sânscrito, com elementos da psicodelia e, obviamente, muito da linha melódica e rítmica da música indiana. A faixa que abre o disco, Hey Dude, foi uma das primeiras a estourar, exatamente por essa, provavelmente, né, por essa proximidade, digamos assim, essa conversa talvez ainda muito mais próxima da música que estava sendo feita pelo Oasis, Blur, Supergrass e outras bandas, e daqui para frente eles vão se soltando, digamos, um pouco mais, né, ou pesando um pouco mais a mão, tanto na psicodelia como também nas referências da música indiana, mas esse álbum aqui foi fundamental para o começo de toda essa história e pela potência que eles estavam realmente no meio de um furacão ali, né, do Britpop, e eles chegam então trazendo esses novos elementos para a música e acaba refletindo diretamente em toda a cena, que acaba ficando, digamos assim, pelo menos na minha visão, assim, muito mais colorida a partir daqui, né? Tira um pouco daquele cinza, principalmente de Manchester, e traz novas cores, né? Dessa cultura da música do Oriente misturando com a música do Ocidente. E eles fazem isso muito bem nesse primeiro álbum e com essa capa linda e maravilhosa. E vocês vão ver daqui para frente, assim, só melhora ou fica cada vez melhor a parte visual e musical deles. Mas esse primeiro álbum deles aqui é fundamental. Ele é um pouco, antes de mudar de disco, já me lembrei de um outro elemento que para mim é também um super diferencial em relação a tudo que estava acontecendo. Na minha opinião, pro meu gosto musical, digamos assim, eu vou pegar como exemplo Oasis, né, que é a grande banda ali do momento, que para mim o diferencial do Kula Shaker em relação a todas as outras bandas fica num ponto que para mim é crucial,
que é o tipo de gravação. É uma gravação mais limpa, onde a gente escuta melhor cada elemento musical, diferente, na minha opinião, de muitos dos trabalhos do Oasis, por exemplo. Eu adoro o Oasis, acho uma super banda, gosto bastante, mas sempre me incomodou, de certa forma, o tipo de gravação, o tipo de timbragem, as escolhas de mixagem, principalmente no Oasis, que é muita camada em cima de camada, muita guitarra distorcida em cima de outras guitarras. Para mim, o Kula Shaker, ele chega limpando muito mais essa parte musical de gravação, né? Eu acho que as gravações do Kula Shaker daqui para frente, né, já nesse primeiro álbum e vai potencializando ainda mais nos próximos álbuns, é exatamente um cuidado que, a meu ver, não tinha muito nas gravações do Oasis, por exemplo, né? Com muita camada, muito overdub. Aqui a coisa é um pouco mais direta, um pouco mais limpa e um pouco não, e muito mais louca. Kula Shaker, então, com o primeiro álbum, ok. Na sequência do primeiro álbum, eles entram numa série de turnês, tanto por toda a Europa, Ásia, Estados Unidos, e ficam nessa, então, de 96 até 1998, quando eles entram em estúdio para gravar o segundo álbum, que chega somente lá no comecinho de 1999, e é esta maravilha aqui, o álbum Peasant Pigs and Astronauts, lançado então em 1999, que sai também pela Columbia. Esse aqui é o segundo álbum deles, então, com essa capa magnífica. Eu vou me repetir isso ao longo de todo esse episódio, porque são, para mim, as grandes capas da história, assim, acho maravilhosa. Então tá aqui, esse álbum então chega lá em 99, é o segundo disco deles, aqui a capa, então, contracapa também maravilhosa. E claro, né, gente, depois de todo o barulho que eles fizeram, né, com o primeiro álbum, e toda a experiência também, né, como eu falei já antes, eles já eram uma banda de palco, e aqui, quando eles chegam nesse momento da carreira, como eu falei, muitos dos elementos que já eram, né, que já apontavam, né, no primeiro álbum, eles são reforçados aqui, e claro, como eles estavam mundialmente, né, principalmente na Inglaterra, dentro da cena do Britpop, completamente no auge, assim, eles também tiveram muito mais tempo de produção desse disco, mas com o que eles queriam, né, uma melhora, inclusive, de equipamentos, e também tem um detalhe super importante e super curioso em relação à gravação desse disco aqui. Ele foi gravado, para quem é fã do Pink Floyd, de repente vai saber com mais precisão, né? O David Gilmour, ele tem um estúdio, né, onde foi gravado, por exemplo, boa parte do Division Bell, né, e outros álbuns daí para frente do David Gilmour. David Gilmour tem um barco, sim, um barco vitoriano lá de 1911 e tal, que ele restaurou todo e fica na beira do Thames, né, na sua propriedade. Ele transformou isso num estúdio super, obviamente, super completo e tal. Ele transformou o barco num estúdio, e é exatamente nesse estúdio que a turminha do Kula Shaker colou junto, chegou de barquinho ali, ficou estacionado e tal, e gravaram esse álbum, então, muito bem produzido. Deixa eu mostrar a capa inteira aqui para vocês, porque realmente essa capa é maravilhosa. Então, nesse álbum aqui, gente, de novo, eles no auge, né, no topo das paradas, desde o álbum de 96, isso aqui não foi diferente. Chegou, já foi direto para o top 10, também participaram de vários programas clássicos de televisão e tal. Deixa eu mostrando a parte interna, né? E desse álbum aqui sai grandes hits, né? A música que abre, né? A Great Hosanna, Mystical Machine Gun, baita música também, e também uma das minhas prediletas aqui, que é Shower Your Love. E como eu falei, aqui já tem um cuidado ainda maior com a gravação, né, trazendo novas camadas, mas seguindo, como eu falei antes, a mesma linha conceitual, digamos assim. É um disco que tem muito mais elementos, mas de maneira alguma acontece o que me incomoda no Oasis, por exemplo, que é o excesso de camadas, o excesso de overdubs, né, de várias faixas gravadas e tal. Não, aqui eles continuam mesmo trazendo novos elementos musicais, eles ainda colocam de uma maneira muito limpa, né? Por mais que venha em algum momento uma guitarra distorcida, ela é diferente de uma guitarra distorcida do Oasis, por exemplo. Deixa eu mostrar o label, que também é maravilhoso. Isso aqui é a edição
uma reedição que eu tenho que saiu em 2011, né? Um detalhe que eu não falei ainda, os álbuns do Kula Shaker são dificílimos de encontrar em LP. Muitos existem apenas as prensagens originais, com tiragens que não chegaram com muita facilidade para o resto do mundo e tal, mas também algumas reedições como essa aqui, mas mantendo a arte original. Essa aqui é uma reprensagem que sai também pela Columbia, mas também pela Music on Vinyl em 2011. Essa aqui é a versão europeia, que foi reeditada só em 2011, né? Eles ficam, né, como eu falei, os lançamentos originais já eram difíceis de encontrar, e ele tem, né, eles ficam muito tempo sem ser reeditado, né? Esse aqui que é o segundo álbum, então, que é lá de 1999, só saiu novamente essa prensagem aqui de 2011 pela Columbia e a Music on Vinyl. Então esse aqui, segundo álbum deles, de 99, de novo, também chegando às paradas. Eu tenho uma coisa que me chama atenção, assim, algumas, para mim também, uma das características e diferenciais na obra do Kula Shaker é a qualidade do vocalista Crispian Mills, não só como compositor, mas também como cantor, e também um detalhe que chama muita atenção, até podendo assistir, assiste aqui no YouTube que tem vários shows deles, ele é um guitarrista sensacional. O que ele faz na guitarra e ao mesmo tempo canta junto é uma coisa que não é para qualquer guitarrista. Ele tem uma pegada muito particular e, como né, também obviamente trazendo dentro do rock and roll algumas leituras melódicas, né, algumas escalas da música indiana, o que faz dele ainda um guitarrista ainda mais particular em relação a todos os outros da cena. Então prestem atenção também nas guitarras e nos vocais. Às vezes me lembra até, em alguns momentos, sem querer forçar, como outras bandas faziam, me lembra às vezes a voz do John Lennon em algumas faixas, como por exemplo, dei uma escutada na faixa, que é uma das minhas prediletas do álbum, que é a Shower Your Love, que foi um super single. Tem uma hora que dá uma caída na música para né, para tons menores, que, gente, tem um timbre muito próximo do John Lennon, mas de uma maneira super natural. Então tá aqui esse baita disco também aqui do Kula Shaker, que sai então em 1999, e é muito louco, né? Tu vê como eles eram, né, era uma banda, é uma banda muito particular, assim, e que tem características e firmamentos, digamos assim, muito próprios. Eles, no auge do sucesso, aqui a gente está falando do segundo disco, que veio já do sucesso do primeiro, no auge, eles explodindo, videoclipe, MTV, single no topo das paradas, o disco com números de vendas absurdos, assim. O que eles resolvem fazer? Pararam a banda, diz, não tô muito essa função aí de gravadora incomodando para lançar single, para já emendar um álbum atrás do outro, né? Vocês vão perceber ao longo desse vídeo, o espaçamento assim entre um disco e outro é muito grande, chega a 3, 4 anos até lançar um outro disco. E aqui, em 1999, eles resolvem parar. Não vamos mais seguir o baile e tal, vamos dar uma parada, né? Um foi para o tecladista acabou indo tocar no Oasis, o baixista, que também era um dos líderes da banda, foi no Mars Volta e outras bandas. O Crispian lançou um trabalho com uma banda que acabou não saindo o disco, tem uma série de confusões de gravadora, mas literalmente em 99, no auge, a banda resolve parar para voltar só um tempo depois, mas já cantando a pedra com esse álbum aqui. Acho que eles deixam muito bem, não chegam a deixar a gente órfão, né, nesse período, porque esse disco é para ser degustado com muito prazer e aos poucos aqui. Então, o segundo trabalho do Kula Shaker, Peasants, Pigs and Astronauts. Depois dessa pausa que eles resolveram fazer em 1999, vejam bem, eles voltam à ativa somente em 2007 com um novo álbum, o terceiro álbum deles, o Strange Folk, lançado em 2007, que infelizmente nunca foi lançado em LP, ele saiu na época somente em CD. Infelizmente eu não tenho ele em CD aqui, porque também, mesmo em CD, é dificílimo de se encontrar, e quando tu encontra, tá naqueles precinhos
nada agradáveis. Então, infelizmente, eu vou pular o terceiro álbum, né, o Strange Folk, que é maravilhoso, tem nas plataformas digitais, se quiser conferir. Ele já começa a flertar um pouco mais nesse terceiro álbum, Strange Folk, com a música um pouco mais acústica, mas ainda trazendo os elementos que já apareciam nos álbuns anteriores, da música indiana, né, do próprio Britpop, né, agora a gente já pode falar dessa maneira um pouco mais geral, assim, né, desses elementos do rock, de guitarras, da música dançante de Manchester, mas com elementos da música folk, um pouco mais de elementos acústicos, até pela obviedade do próprio nome desse terceiro álbum, Strange Folks, é, digamos assim, um folk um pouco mais estranho, um pouco mais esquisito, que sai então lá em 2007, que infelizmente eu não tenho aqui, mas torço muito para que ele seja reeditado e saia uma edição em vinil, ou então que eu encontre o próprio CD, né? Como eu disse, é super difícil de achar. Então, do terceiro álbum, Strange Folks, eu vou passar direto para o quarto álbum do Kula Shaker, e um dos meus prediletos mesmo. Tá aqui o Kula Shaker Pilgrim's Progress, lançado em 2010. Aqui, esse é o quarto disco deles, dificílimo de encontrar isso aqui, demorei muito tempo para conseguir encontrar ele, ele nunca foi reprensado, só tem a edição original de 2010, né, em LP, mas está aqui nas minhas mãos, novamente, uma super capa, né, e vejam, como eu falei antes, né, o espaço, né, o tempo entre um álbum e outro, né, eles vêm, então, em 96, depois o segundo álbum em 99, depois o terceiro em 2007, e o quarto álbum sai somente, então, em 2010. Essa maravilha, capa maravilhosa, contracapa também aqui. E aqui é legal o seguinte, já sai, esse aqui sai, deixa eu até já pegar aqui para mostrar para vocês, ele já sai, eles já não estão mais com a Columbia, né, eles criam um selo próprio, né, eles têm o seu próprio label, que se chama Strange Folk, olha que bonita que é a arte desse label aqui, desse disco, que então sai pela Strange Folks, essa aqui é a prensagem original britânica. Tá aqui, deixa eu mostrar o outro lado que é diferente e tão bonito quanto o outro. Tá aqui então, quarto disco da banda, nunca teve reedição por enquanto, nunca mais saiu. E tá aqui a prensagem original britânica, como eu falei para vocês, foi um disco que eu demorei muito tempo para encontrar. Agradeço, inclusive, aqui quem me passou esse disco, que tinha na sua coleção particular, foi o meu grande amigo Garras Verde, isso aí, do selo 180, que eu incomodei ele tanto para ele me passar esse play, que ele acabou me passando, tal, comprei lá do Garras Verdes, grande amigo, abraço, Garras, grato até hoje por estar com essa pérola na mão. E o que a gente encontra aqui? Como eu falei antes, no Strange Folks eles conversam já um pouco a música um pouco mais acústica, e o que se intensifica exatamente nesse álbum é isso, muito mais violões, né, umas canções muito mais acústicas, claro, quando eles querem, eles pesam, trazem a psicodelia e tal, mas aqui, né, digamos, a leitura que eu faço é um álbum muito mais focado na canção, nas letras, né, grandes destaques aqui que eu vou trazer para vocês, escutem esse disco, porque você não vai se arrepender, é uma ótima opção que fica às vezes até muito obscura, até por ter sido um álbum que só saiu de forma, né, de maneira física, né, tanto em CD quanto em LP somente lá em 2010, então tu vai encontrar provavelmente só no streaming, então é um álbum que até fica meio esquecido dentro da discografia da banda, mas é um dos melhores álbuns deles, gravação, a voz do Crispian tá ainda melhor nesse disco. Eles abrem o disco com uma música linda e maravilhosa que é Peter Pan R.I.P. Tem outra que eu adoro também, que é Ophelia, e uma das prediletas também da casa é o All Dressed Up, e tem ainda Calvary, enfim, é uma melhor do que a outra, mas vamos lá, vou destacar duas para vocês, né, se fosse para pegar um lado A e um lado B e colocar num 7 polegadas esse disco, eu ficaria com a música de abertura Peter Pan R.I.P. e também All Dressed Up, que entra com violões, daqui a pouco entra uma cítara indiana, né? De novo, gente, isso vai
obviamente, passar por todos os discos da banda essas referências e do uso, inclusive, de instrumentos da música indiana, tanto de cordas como percussivos, quanto instrumentos de sopro. Não são eles que tocam, apesar do Crispin ser um estudante de um instrumento muito particular que se chama sarod. Eles não tocam esses instrumentos, o que, de alguma maneira, traz ainda um outro tempero, porque eles acabam trazendo grandes mestres da música indiana para gravar, grandes instrumentistas da música indiana para gravar nos seus álbuns. Então tá aqui esta maravilha. Por favor, escutem esse álbum se vocês não conhecem, ou então se conhece, vai lá e escuta de novo, e me conta depois o que tu achou desse disco. Como eu falei, eu gosto de toda a discografia deles, mas eu tenho um carinho muito especial por esse disco, a qualidade de gravação, a escolha de cada elemento, é um disco até que traz elementos mais simples ainda, né? Eles dão uma, digamos assim, depois do que eles pesam um pouco mais a mão no primeiro e no segundo, começa a tirar, né, o pé do freio um pouco já no álbum de 2007, o Strange Folks, e aqui eles chegam para mim o que é uma fórmula perfeita, porque sim, tem músicas mais pesadas, mas muito bem equilibrada com as músicas, digamos, um pouco mais acústicas, mas que lá pelo meio já traz sonoridade. É uma super característica deles fazer isso também, né? Dentro da construção né, da harmônica e melódica, né, de cada música, eles sempre souberam equilibrar muito bem a parte, digamos assim, o céu e o inferno, digamos assim, né? Quando eles querem pesar, eles pesam, mas logo eles trazem um respiro. É um álbum que tem muito isso, é um álbum que tem muito oxigênio, digamos assim. Boa teoria, Lúcio Brancato. É um álbum que tem muito oxigênio, e oxigênio é o que nós precisamos sempre. Então fica aqui a dica então do quarto álbum do Kula Shaker, Pilgrim's Progress. E depois do Pilgrims, de lá de 2010, mais uma pausa gigantesca, porque eles lançam o próximo álbum, o quinto álbum da banda, somente em 2016, e chegam com essa obra-prima aqui, o Kula Shaker K2.0 de 2016. Vamos lá, 20 anos depois do primeiro álbum, eles vêm de novo com o título, né, uma referência ao título do primeiro, mas na versão 2.0, 2.0, também, né, gente? Vou mostrar aqui com detalhe, mais um capismo sensacional aqui, né? Como não amar essa arte aqui, maravilhosa. Aqui também a contracapa com o nome das faixas e tal. Deixa eu abrir aqui para mostrar ele inteirinho aqui para vocês. Parte interna aqui também, fotinho da banda, que é algo que eles não costumam usar muito, né? Não costumavam usar muito nos seus discos, que também, de certa maneira, é um diferencial deles, assim, né? De ter uma parte estética onde a banda não precisa aparecer, focando muito mais na arte. Maravilhosa. Então aqui o quinto disco deles, de novo, né? Depois de uma pausa, né? O quarto disco, né? Lá de 2010, eles chegam em 2016, K2.0, celebrando de alguma maneira, de várias maneiras, os 20 anos do primeiro álbum. Deixa eu mostrar o label aqui, também segue pelo label que eles criaram, né, o Strange Folk Records. Olha que bonito este label, e do outro lado, tão bonito quanto. Tá aqui, né, gente? E o legal desse disco, né, de novo, né, depois dessa pausa aí e tal, e faz muito sentido chamar ele, né, de uma versão 2.0, assim, do primeiro álbum, porque na minha leitura é exatamente isso que acontece nesse disco aqui. Eles conseguem sintetizar nesse disco aqui tudo o que aconteceu com eles nos 20 anos de carreira até esse momento. Então a gente tem, sim, de novo, o peso que era muito mais evidente no primeiro álbum, a chegada de novas texturas e elementos, até, de alguma maneira, eu não cheguei a falar isso, mas me ocorreu agora, o segundo álbum, além da psicodelia, né, da nova psicodelia dentro do Britpop, dentro da cena do rock, também, né, já tinha também algumas conversas até de um pouco de rock progressivo, um pouco mais moderno. Não sei se tem algo a ver eles terem gravado, né, aquele disco do Astronauta no estúdio do barco do David Gilmour, né, mas também traz isso. Então aqui vai ter muito isso. Então eles sintetizam
o dançante do Britpop, a psicodelia, a nova psicodelia moderna, umas pitadas progressivas, muito, mas muito elemento, né? A própria capa também já indica isso, assim como as outras, muito dos elementos da música indiana, né? Aqui também, em outros álbuns, eles seguem, né, fazendo o que eles já cantaram a pedra, principalmente na música Govinda, lá do primeiro disco, algumas músicas cantadas totalmente em sânscrito, né? Então aqui também eles trazem então todos esses elementos, misturam de novo com o que eles vinham fazendo de uma maneira mais próxima, não tão próxima assim, né? Porque a gente está vendo esse espaçamento entre um disco e outro, mas tem também elementos de uma música mais acústica, uma música dançante, as guitarras, os elementos da música psicodélica dos anos 60. Obviamente, ao longo de toda a discografia vai se repetir referência principalmente aos Beatles, né, a fase psicodélica dos Beatles, bandas psicodélicas também norte-americanas, tem muita coisa também do 30 Floor Elevators, The Seeds, né, Grateful Dead também é uma super referência, os dois primeiros do Grateful Dead, ao longo de toda a obra deles vai entrando esses elementos. Aqui mais um baita disco, destaco algumas faixas aqui, Here Comes My Demons, 33 Crowds, Oh Mary, High Moon, nossa, realmente aqui tem ainda algumas coisas mais Beatle ainda, assim, mas de novo, é com a cara deles, eu acho que de uma maneira resumida, assim, dentro da obra deles, acho que é muito isso, eles souberam sintetizar e se apropriar muito bem das suas referências musicais. Eles não faziam uma simples cópia ou uma reinvenção do rock psicodélico, por exemplo. Não, eles somavam cada elemento, como eu falei lá no começo, de novo, né, eles surgem no turbilhão dos anos, da primeira metade dos anos 90, onde de um lado do Atlântico a gente tinha guitarras, sujeiras, uma coisa mais crua. Na Inglaterra, músicas mais melódicas, mais dançantes, mas com referências aos anos 60 também. Então, para mim, por isso que eu acho eles uma das bandas mais criativas desse período do Britpop, por isso, porque eu acho que eles sintetizam de uma maneira muito particular e de uma maneira muito, muito verdadeira as referências, de novo, e se repete não só nesse disco, como em todos que eu trouxe aqui. Um grande diferencial na musicalidade deles é, para mim, também no cuidado nas gravações. São muitos elementos, mas muito limpos. Eles tinham um cuidado, né, de engenharia e de mixagem e de masterização que não ficava uma coisa muito densa, como eu já falei para vocês que acontece em bandas como Oasis, por exemplo, né, que para mim, apesar de eu gostar muito da banda, eles podiam ter gravações um pouco mais limpas, às vezes me incomoda o excesso de overdubs e de camadas de guitarra, principalmente no Oasis. Mas aqui, então, Kula Shaker soube limpar e aprimorar tudo durante a sua discografia. Aqui, então, esse aqui é o álbum então, de 2016. Seguindo na discografia, eu ainda não tenho os dois álbuns que vêm na sequência desse aqui, que saíram em CD, saíram em LP, só que eu ainda não tive condições, digamos assim, de adquirir um exemplar. Por enquanto eu vou escutando onde der e onde dá, por enquanto, é nas plataformas de streaming. Mas eu até anotei aqui porque é um nome bem grande, parei de pegar o papelzinho aqui, completando então a discografia que vem na sequência desse álbum de 2016. Eles lançam ainda o sexto álbum, que se chama First Congregational Church of Eternal Love and Free Hugs. Um nome enorme, em 2022, de novo, olha o pulo, né? Esse aqui de 2016, o álbum seguinte sai então só em 2022, e uma ótima notícia é que daí não ficou um espaço tão longo, né? Eles lançam então, depois desse aqui de 2016, em 2022, vamos ao nome novamente, First Congregational Church of Eternal Love and Free Hugs, em 2022, e no começo desse ano, agora em 2024, precisamente em fevereiro de 2024, eles lançam um novo álbum que também é maravilhoso, que se chama Natural Magic, lançado então em fevereiro de 2024, que eu
ainda não tenho, mas está aí na minha lista de desejos, tanto o de 2022, que é um álbum duplo, enorme, com mais de 17 canções que eles lançam em 2022, e outro álbum que é super recente, de fevereiro, agora de 2024, que é o Natural Magic, lançado então no comecinho de fevereiro, né? No dia, vou ser bem preciso, no dia 4 de fevereiro de 2024, eles lançaram então um novo álbum. Escutem, é maravilhoso igual. Então, né, trazendo novamente aqui o que eu trouxe para vocês, tá aqui, ó, o K2.0 de 2016, depois o Pilgrim's Progress de 2010, o Peasants, Pigs and Astronauts de 1999, e aqui o primeiro e fundamental álbum de 1996, o Kill. Fica então aí uma super dica, se você não conhece ainda, vai atrás que de repente tu vai gostar, ou se tu conhece, é o momento para relembrar, para escutar novamente toda essa discografia super linda dessa banda, então uma das mais criativas e, por que não, uma das mais loucas e psicodélicas que surgiu ali no meio do furacão do Britpop dos anos 90, Kula Shaker. É isso aí, a gente se encontra a qualquer momento novamente aqui em outro episódio do Altos Plays. Até mais.